Salve galera, começando mais um vídeo aqui. Sim, começando mais um vídeo. Como vocês podem ver, tá à noite. Por quê? Porque hoje o dia foi corrido, muito corrido. Mas eu não podia deixar de gravar o vídeo de hoje, falando com vocês aí sobre algo importante, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando que poderia ser a temática do vídeo de hoje seria sobre a questão do como se ter mais ideias, né? A gente tem diversas formas de a gente ser criativo e tudo mais, porém, muitas vezes a gente esquece alguns elementos que talvez sejam importantes para isso, né? Um exemplo mesmo, se a gente considerar o seguinte, olha só para você ver, tem a estética aqui, tem um banco, eu poderia muito bem vir aqui e sentar nesse banco e começar a conversar com vocês dessa forma, né? Então aqui veio a ideia de gravar. Se eu tivesse o tripé, eu não precisaria ficar segurando a câmera. Mas é uma forma da gente poder gravar em alguns lugares, pensar na estética do vídeo, né? E isso ajuda você a desenvolver a criatividade. Porém, uma das coisas que mais se destaca em relação a essa parte criativa de ter mais ideias sempre, né? Seria, pelo menos o meu entendimento, repertório. E ter repertório não significa que você deve consumir conteúdos de pessoas que falam sobre o mesmo assunto que você ou algo do tipo. Ter repertório é você consumir conteúdos diferentes, variados, né? Então, por exemplo, escrita, né? Então você pode ler livros, artigos, blog posts, pode assistir vídeos, pode ouvir podcast, pode escutar música, pode jogar jogos. Tudo isso acaba entrando no seu repertório de conhecimento. E em algum momento você pode usar aquela informação que está sendo ali armazenada para desenvolver uma ideia de um roteiro de vídeo, né? Ou a ideia de um livro, ou quem sabe a ideia de um game. Então eu acho que a nossa escolha, né, de conteúdo, consumo, é muito importante na hora que a gente vai, vamos dizer assim, criar uma biblioteca, né, de repertórios. Porque eu acho que mentalmente é como se fosse uma biblioteca, que em cada vez que a gente assiste algum tipo de conteúdo, ou ler algum vídeo, ou joga algum jogo, em algum lugar da nossa mente, dentro de uma biblioteca mental, é armazenada aquela informação. E aí, em algum momento, você pode usar aquilo ali para fazer algo. E aí você pode ter, por exemplo, ideias para algum vídeo, você pode ter ideias de estética para vídeos, né? Então, por exemplo, um exemplo mesmo, aquela ideia do vídeo que eu coloco no topo, pendurado a câmera, né, no topo do escritório e eu fico sentado falando, é uma ideia que eu me inspirei no Arthur Miller, né? Então, eu recentemente estou consumindo muito conteúdo dele. E uma das coisas que eu penso que hoje é diferente de como era antigamente, quando eu fazia conteúdo sobre séries e filmes, eu tentava não consumir nenhum conteúdo relacionado a séries e filmes para não me influenciar na hora de fazer os meus vídeos. E talvez esse seja o maior erro, né? Porque, por exemplo, mesmo eu fazendo isso, em alguns momentos, eu acho que agora vai ficar um pouco ruim o áudio, mas em alguns momentos já fizeram comparativos falando que eu peguei a ideia de algum outro youtuber que falava sobre o mesmo assunto que o meu. Então, tipo assim, por mais que eu evitasse consumir conteúdos parecidos com o meu, eu ainda assim era acusado de ter roubado a ideia de outro canal ou ter feito algo que o outro canal fez primeiro, né? E isso é um ponto que eu ficava preocupado. Então era um dos motivos também que eu não fazia esse tipo de ação, para não ser
julgado como é, plágio, podemos dizer assim. Porém, hoje, eu acho que talvez também com a questão do tempo, que as coisas passaram, a gente tem um viés um pouco diferente, que consumir conteúdo de outras pessoas te ajuda realmente a ter repertório para você desenvolver os seus próprios conteúdos. Né? Então, é uma estética de um vídeo, é um formato de gravação, é um formato de low returns, um formato de vinheta, finalização de vídeos. Então, assim, tudo isso acaba agregando de alguma forma para a estética do seu vídeo. E a melhor forma de você ter ideias em relação a isso é realmente consumir, né? Mas assim, não é consumir simplesmente como um espectador, né? É consumir com o intuito e olhar de criador, para ver como que você acha que o fulano pensou no roteiro desse vídeo. E aí você começa a desenvolver uma ideia em cima, para você entender qual foi o ponto que startou aquela ideia e no final você chegar com uma ideia formada para o seu conteúdo, né? Então, são possibilidades. E eu venho ultimamente consumindo muito mais conteúdo dessa forma para exatamente aumentar o repertório. E da mesma forma, vou colocar aí de desenvolvimento de games, né, estética, game designer, cursos, essas coisas assim, eu venho consumindo muito para melhorar o meu trabalho. E agora, com fazendo a pós, eu vejo o quanto é muito importante você ter repertório para, na hora de você começar a escrita de um livro, de um roteiro, de um artigo. E muitas vezes a gente acaba negligenciando esses aspectos, esses elementos especificamente. E aí é onde que às vezes eu vejo um problema, que é você não ter muitas referências para você utilizar na hora de criar o vídeo. É igual, por exemplo, na minha visão, eu mudei um pouco o aspecto do vídeo aqui. Como vocês podem ver, eu estou fazendo ele com uma temática específica, exatamente pelo fato de que eu estava achando monótono o vídeo. Por mais que seja a minha rotina, os bastidores e tudo mais, eu não estava mostrando tantos bastidores, eu estava falando os acontecimentos dos bastidores. E aí é onde que entra, né? Então eu estou mudando o rumo para tentar atrair mais público. Então muitas vezes a gente precisa fazer essa análise. E é uma coisa assim que a gente tem que entender as críticas de forma construtiva, né? Porque é o ponto que a gente precisa melhorar, é quando alguém comenta ou demonstra ali que isso aqui não tá legal, aquilo ali não tá legal, e aí você muda o rumo para que você se adeque a um formato interessante, né? Então, basicamente, esse é o ponto que eu queria detalhar para vocês, que desenvolva seu repertório consumindo conteúdos diferentes daqueles que normalmente você consome, porque isso vai te ajudar no futuro. Então, aconselho, se você quer criar narrativas mais interessantes, comece a consumir mais filmes numa estética próxima do que você deseja, para você construir ali a sua, vamos dizer assim, a sua tabela de referências, para em nenhum momento você começar a construir esses elementos aí de forma mais eficiente, né? Então é o conselho que eu daria para você, e é o conselho que, se eu estivesse começando, eu faria. Eu prestaria muito mais atenção. É igual hoje em dia, quando eu assisto um filme, uma série, eu não olho mais apenas como entretenimento, eu olho como uma estética de realmente
porra, como que foi pensado aquilo? Por que que fez desse jeito? Um exemplo disso é a série do X-Pirito, né? Que mostra ali como o mesmo sendo ficção, o Bolanhos criou os personagens deles. E que muita gente só conhecia o Chaves e o Chapolin. Mas ele criou diversos outros personagens que são muito bons. E aí é aquela questão. Quando eu assisto essa série, eu vejo com esse olhar. Da mesma forma que agora vai sair o filme, se eu não me engano, contando a história do Maurício de Souza. E aí é mais um que eu vou olhar com essa estética de tipo, opa, calma lá, peraí. Como que ele pensou os personagens? Como que ele fez? Qual foi a ideia dele? Porque se amanhã ou depois eu quiser pensar, vou colocar assim, quero fazer uma história em quadrinho, eu vou ter uma referência na minha cabeça para poder seguir, né? Então seria uma maneira da gente melhorar o nosso repertório. É isso, é consumindo mídias, conteúdos diferentes daquilo que a gente quer fazer e também iguais àquilo que a gente quer fazer, porque às vezes tem alguma coisa que a pessoa falou e que a gente não colocou no roteiro e que pode entrar dentro do roteiro, né? Então são pontos aí que eu acho que vale ser analisado. E é aquele negócio. Chegamos ao final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos. Dá aquela moral. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.